Salve família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like para a gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente fazer aquela resenha boa de vascaíno pra vascaíno. Nesse vídeo, queria trazer aqui o narrador da TNT Sport, o Jorge Igor. Jorge Igor é aquele narrador, se você pesquisar, na hora vai aparecer aquele gol do Tottenham na Liga dos Campeões, né, do Lucas contra o Ajax, né, narração fantástica de arrepiar. Ele tem um canal aqui no YouTube e falou sobre o nosso Vascão e tocou em pontos interessantes, família vascaína, porque segundo ele, depois dessas duas apresentações, ele fala, ó, o Vasco não vai brigar por título, não acredito nisso, mas acredito que dá pra sonhar com coisas maiores nesse campeonato. E aí eu tenho certeza que você pensou, poxa, coisas maiores nesse campeonato que não o título, Libertadores. Quero passar essa resenha aqui e ver se você concorda com os pontos que ele coloca. E também trazer aqui o Lino, né, jornalista aí da Sport TV, estava hoje lá no Seleção Sport TV, né? O Luiz Melo teve direito de resposta depois do presidente do Fluminense falar ontem. E aí, cara, ele deu uma aula. Toma que é de graça aí, nesse caso do Maracanã, quero passar aqui e também saber a sua opinião. Antes, meu momento Milton Neves, Neto, deixa eu fazer aqui o meu merchan rapidinho, deixa eu falar da minha parceira, a 1xBet. Se você não conhece esse mercado de aposta ou já conhece, chegou o momento de mudar para 1xBet. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado, uma casa de aposta com muita credibilidade no mercado, inclusive patrocina aí Barça, Liverpool, Chelsea. Irmão, se liga na promoção, se liga no que a 1xBet está fazendo. Se você chegar lá agora, clicar aqui no link que vai estar no primeiro comentário fixado, fazer o seu cadastro e depositar 100, 200, 300, 50, 30, 10, até R$1.200 usando o cupom Vasco Família, tudo junto, eles vão dobrar em bônus para você. Olha isso, vai te dar uma moral e vai estar dando uma moral aqui também no canal Vasco em Família. 1xBet está fechada com Vasco em Família. Vamos seguir aqui o nosso vídeo. Sempre dentro do nosso vídeo a gente precisa falar de futebol, falar de algum jogador do Vasco, porque num passado recente era muito difícil falar de bola, de esquema tático, de jogador, porque era pavoroso falar de futebol no Vasco da Gama. Mas nesse momento dá e tem muita resenha aí pra gente trocar. Eu vou até mostrar aqui a capa que o Edmundo colocou hoje lá no vídeo dele, num corte dele, falando do Rodrigo. É isso mesmo, né? Porque quando o Andrei voltou aí pro Vasco, a gente imaginou esse meio campo aí, Andrei, Jair e Marlon Gomes. E o Rodrigo apareceu como uma grata surpresa, jogando muita bola e sendo uma peça intocável depois da partida que ele fez na vitória do Vasco contra o Flamengo. Mas ele não foi tão bem na partida contra o Palmeiras. Não sei se você concorda comigo. O Edmundo levantou essa bola, né, que o Rodrigo não foi tão bem. Errou muitos passes pela qualidade ali do Palmeiras. Ele não conseguiu encaixar a marcação, né? Porque o Palmeiras ele tava sem aquele meia armador. O Dudu aqui, o Arthur ali, né? Depois o Rafael Navarro, depois entrou o Endrick. Então, eu acho que o Rodrigo perdeu um pouco o sentido ali da marcação, não conseguiu se achar e realmente ele não tava bem nos passes. E aí eu tava vendo uma resenha de uma galera vascaína aí no Twitter e também outros canais, levantando a possibilidade de você sacar o Rodrigo, recuar o Andrei Santos para primeiro volante e colocar o Marlon. E o meio-campo seria o que o vascaíno imaginou: Andrei, Jair e Marlon Gomes. Você pode até dizer o seguinte: Thiago, Barbieri tentou isso e não deu certo não, mas ele colocou o Galarça, né? E eu acho o Marlon Gomes mais jogador para encostar ali mais na frente. O Vasco vai precisar ser criativo nesse jogo contra o Bahia, já que vai precisar propor o jogo de Bahia, com certeza vai jogar nos contra-ataques. Te faço a pergunta, você concorda com isso? Sacaria o Rodrigo desse time do Vasco? Qual é a sua opinião? Eu vou deixar a minha aqui. Mesmo o Rodrigo não indo tão bem, né, foi muito bem contra o Galo, contra o Palmeiras, já não repetiu a atuação. Mesmo assim, mesmo com essa questão de o Vasco ser mais criativo, mesmo achando que o Andrei pode render mais como primeiro volante do que como segundo ou terceiro homem, porque ele tá se escondendo do jogo, essa é a minha visão minha, eu não sacaria o Rodrigo.
não sacaria o Rodrigo. Continuaria ali com o Rodrigo, colocaria o Jair de segundo volante e eu sacaria o Andrei, cara. E testaria o Marlon nessa função, dando mais liberdade pro Marlon Gomes. Fazer o Jair jogar como ele jogava no Atlético Mineiro, de segundo volante, ajudando ali o Rodrigo. O Jair tem um passe qualificado, lançamento, e deixaria o Marlon mais liberado pro Cria, irmão. Claro que você vai ajudar aqui também no meio campo, mas Cria, vai jogar, porque você tem um drible, você tem um bom passe, você é habilidoso, né, rápido, vai conseguir fazer esse ir e vir, ajudar ali o meio campo. Então eu testaria esse meio campo. Rodrigo, Jair e Marlon Gomes. Eu não sacaria o Rodrigo, não. Quero saber a opinião de vocês pra gente debater aí nos comentários. Vamos seguir aqui o nosso vídeo e trazer o narrador da TNT Sports, o Jorge Igor, porque ele levantou essa questão, cara. Depois dessas atuações aí, Galo e Palmeiras, vascaíno pode sonhar com coisas maiores. Se liga só nessa resenha dele. Vamos lá. A arrancada do Vasco no Campeonato Brasileiro é das mais interessantes. Acho que dá pra pensar em objetivos maiores. Mas aí você vai dizer, opa, então o Jorge daqui a pouco vai falar em título. Não é isso. Eu não creio que em 2023 o Vasco ainda possa brigar pelo título brasileiro. Mas dá pra pensar em coisa boa. Dá pra fazer projeções melhores até do que muita gente apontava. Por que eu acho que é dos mais interessantes? Pô, olha a tabela. O Vasco pega Galo fora Palmeiras em casa. 2 dos principais times do Brasil. Em elenco, em trabalho, principalmente no caso do Palmeiras. E o Vasco compete em bom nível contra os dois. Em muito bom nível contra os dois. No Mineirão, aquele início avassalador, com 2 gols em 10 minutos. E depois tendo a competência para segurar, marcando com um bloco um pouquinho mais baixo e segurar as ações ofensivas do Atlético. Então o Vasco ele fez um jogo muito inteligente no Mineirão. Ele foi agressivo quando precisou ser. Conseguiu os objetivos no momento de agressividade e depois ele muda a sua estratégia, adapta a forma de jogar para construir a segurança do resultado. Foi muito bem no Mineirão. Se a gente for olhar ontem, o Vasco até tenta repetir essa estratégia depois de abrir o 2-0. A questão é que o Palmeiras ele é um time de melhor qualidade em relação a robustez do seu jogo. É muito mais difícil você segurar um resultado contra o Palmeiras do que contra qualquer equipe no futebol brasileiro hoje. O Palmeiras ele tem força mental, capacidade de sair de cenários difíceis nos jogos que eu não vejo nenhum outro time no Brasil ter nesse nível. Nesse nível. Ah, mas o Fluminense está jogando mais bola. O Fluminense está é uma outra qualidade de jogo, é um outro perfil de jogo. O Fluminense é um time que domina mais os seus adversários e tem uma facilidade maior de sair na frente e manter esse domínio, né? E mastigando o adversário. O Palmeiras é outra pegada. O Palmeiras às vezes se vê em situações complicadas, mas aí tem a força mental, tem a capacidade do Abel de mudar funções de jogadores, enfim. Palmeiras e Fluminense são os melhores trabalhos do Brasil, mas com características bem diferentes. Não são DNAs iguais, não. O Barbieri já mostrou que consegue fazer um campeonato de primeira metade de tabela. Eu acho que se o Vasco mantiver esse desempenho, o próximo jogo é contra o Bahia. É um adversário de nível completamente diferente do Palmeiras, completamente diferente do Atlético Mineiro. Se o Vasco mantiver esse nível de pegada e de concentração contra os seus adversários diretos, na teoria, o campeonato vai confirmar se o Bahia é adversário direto, se o Coritiba é adversário direto, se o Goiás é adversário direto. Na prévia, pareciam ser. Não sei se vão. Talvez o Vasco jogue um campeonato diferente deles, mais acima. O Vasco vai ter que comprovar isso. Mas é animador o começo. Não só os resultados, não só os 4 pontos somados em 6. É como o Vasco encarou, é postura. É estratégia, execução e principalmente postura. O Vasco é um clube grande do futebol brasileiro. O Vasco é clube para botar 60 mil pessoas no Maracanã e intimidar o melhor time do Brasil, que é o Palmeiras. E ir para dentro do Palmeiras e impor dificuldades ao Palmeiras. Porque esse é o Vasco. Cara, rapaz, e como é o futebol, né? Porque, assim, o que eu sofri aqui de críticas, esse time vai brigar pra não cair, vai tomar porrada do Galo e do Palmeiras desde o início. Eu falei, não, calma, eu tô acompanhando o futebol, não tem ninguém jogando muita bola, o Vasco melhorou, sei que faltam algumas peças, mas calma aí, a gente não vai tomar essa porrada que vocês estão falando, não. Pois bem, encaramos o Galo, encaramos o Palmeiras e tem esse tipo de opinião agora, que o vascaíno pode sonhar com uma Libertadores. E aí, você sonha com isso? Mas ele toca num ponto ali muito interessante, né? Que é essa questão aí do Vasco encarar esses times
dessa sequência agora, né? Não com a qualidade aí de Galo e de Palmeiras, porque tirando ali o Fluminense, e que é um clássico, né? E aí num clássico tudo pode acontecer, até o nível que o Fluminense está apresentando dentro de campo, pode o Vasco na competitividade, na raça igualar, clássico tem disso. Mas o Vasco encara numa sequência aí desses 5 jogos. Bahia, né? Depois o Fluminense, que eu pontuei isso, Coritiba, Santos e São Paulo. Ou seja, esses 4 times aí são abaixo tecnicamente que o Vasco. E aí é onde a gente vai ver como é que o Vasco vai se portar encarando esses times, principalmente nessa sequência contra Bahia e Santos, que são confrontos dentro de casa, onde o Vasco já mostrou que tem essa dificuldade, né? O Vasco passando por esses adversários, mostrando desempenho, conquistando resultados, cara, eu passo a sonhar assim, porque eu sei que a gente sofreu, eu sei que a gente precisa melhorar nesse segundo tempo, né, ter mais a bola contra times mais qualificados, mas a gente tem um caminho. O Vasco mostrou um caminho, né? Num primeiro tempo contra o Palmeiras, nos 30 minutos ali contra o Atlético Mineiro, que a gente tem a possibilidade de agredir os nossos adversários com qualidade, com recurso, porque o Vasco criou possibilidade de gols e fez os gols. Então dá para melhorar, para ajustar, ficar um pouco mais com a bola, enfrentando os grandes adversários, a gente tem um caminho. Agora, como é que vai ser quando o Vasco enfrentar times tecnicamente inferiores, que vão jogar de uma maneira reativa, e é isso que a gente quer ver durante aí o Campeonato Brasileiro. Me conta aí o que você acha. Para finalizar o nosso vídeo, eu vou trazer aqui o Lino para falar dessa questão chata demais aí no Maracanã, na minha opinião, como eu já pontuei aqui diversas vezes, cara. O Vasco só não participa da administração do Maracanã por o seguinte fato. Brasil. Mas o Lino, cara, deu um show hoje lá no Seleção Sport TV. Se liga só. Não, mas numa composição amistosa, Lino, você falou em diálogo, não tem, ele pode ceder aos outros. Pode, mas você não pode dizer que o Vasco pode. O Vasco pode se ele quiser. A cidade é do Vasco. Sim, mas você não acabou de falar em diálogo. O Botafogo tem uma concessão, sobre ganha o Maracanã. também. Esse é do Botafogo, esse é do Maracanã. Botafogo e acabou. O Maracanã é que está em discussão. O Maracanã pode ser compartilhado por todos eles. É um bem público que não existe um processo licitatório estabelecido. Existia, era mas eu estou devendo o bom senso. Não, desculpe, eu não sei qual era. Maracanã é o Odebrecht. Inicialmente, o Odebrecht. Ela abre mão, fica sem ela ninguém. era a cessionada, né? Ela era a concessionária do estádio. Ela tinha o direito sobre o estádio, ela administrava. Abriu mão da administração e ele volta para o Estado. E o Estado não resolve essa questão. Deixa em suspense. Então, o Maracanã está em aberto. O Maracanã é de quem apresentar uma proposta interessante, mas isso precisa ser aberto, isso precisa ser colocado publicamente. Se eles não se entendem, se trazer para uma mesa não deu certo, se não tem capacidade de articulação, se não tem capacidade de relacionamento, de fazer isso que você está falando muito bem. Eu acho também que seria o melhor caminho, sentar e resolver isso. Não tem como fazer. Hoje em dia, por exemplo, levando para São Deixa o Paulo. linoense administrar o Maracanã. Levando para São Paulo, quando tem show no Allianz, o Palmeiras vai jogar no Morumbi, vice-versa. e eles se Há essa entendem. composição, sim. Porque, assim, é o que eu estou defendendo, o A diálogo. sessão temporária, que é o que a gente tem hoje, que não é uma licitação, ela deixa a porta aberta para a situação de hoje. Foi para mais 180 Ela dias é agora, de Flamengo e Fluminense, mas Flamengo e Fluminense não podem impedir que o Vasco jogue lá. Então, na prática, ela é de todos. O Maracanã segue sendo de todos. Tá aí, né, família? Cara, o Luiz Carlos Júnior até tentou levantar ali uma questão do bom senso, né, de o Fluminense ou Flamengo fazer jogos em São Januário para um jogo que não tem tanto apelo, o horário é ruim, mas a gente tem que lembrar de uma questão, porque o presidente do Fluminense falou isso ontem no Seleção Sport TV de uma maneira pejorativa, né? Falando aqui, ó, o Vasco não tem palavra, firmei um negócio com o Vasco de jogar 2 jogos da Libertadores, não sei se foi contra Milionários e Olímpia, e aí o presidente Salgado, ele não cumpriu com a palavra, a torcida pressionou, só que ele esquece de tocar num ponto muito interessante que você pode até me ajudar, faz muito tempo. Teve aquela questão da bandeira do Fluminense lá no escanteio, né? Que o jogo, se eu não me engano, era mando do Bangu. Aí o Fluminense foi lá e botou a bandeira, publicou nas redes sociais e tudo mais. Nesse jogo da Libertadores, se eu não me engano, viralizou vários torcedores do Fluminense falando mal, zoando, se eu não me engano, mijaram na arquibancada. Teve um ponto desse, cara. E aí o presidente do Fluminense não fala isso. Não fala de toda essa repercussão negativa que os torcedores do Fluminense fizeram dentro de São Januário. E por esse motivo, o Salgado, pressionado pela torcida do Vasco, falou, pô, não dá pra jogar aqui. Isso ele não falou lá no Seleção Sport TV, né? Toca-se também no assunto aí, né? Que o Vasco tem São Januário, não precisa do Maracanã, ou quer jogar em jogos maracanizáveis. Inclusive, o Luiz Melo falou, ó, já que a gente pode jogar lá, vamos marcar o Vasco e Santos, vai ser no Maracanã e eles vão brigar pra isso, né, cara? É interessante isso, né, cara? E bate muito com o que o Lino falou. Cara, Vasco tem São Januário e pode fazer o que quiser. Se realmente ele quer um jogo que o horário é ruim, não tem tanto apelo do torcedor, por que não levar pra São Januário? E se o jogo tiver muito apelo, o Vasco estiver bem no campeonato, quer privilegiar mais torcedores, por que não ele não pode jogar no Maracanã? Cara, inacreditável isso, cara, o que a gente tá vendo. E aí se fala muito da questão do gramado. Irmão, eu não posso xingar aqui, né?
Mas não interessa gramado, não interessa se tem ali uma quantidade de jogos pra fazer no Maracanã, isso tem que ser dividido. Dá o jeito de vocês, irmão. Vai jogar na rua, golzinho, sintético. Flamengo vai ter uma quantidade de partidas, Fluminense uma quantidade e o Vasco outra, Botafogo se quiser, mas lá tem o Engenhão. Então dá o jeito de você, meu irmão. Dá o jeito de você, vai jogar aqui, tem um sintético perto de casa, vai jogar golzinho na rua, vocês têm que dar o jeito de vocês, não pode colocar essa questão de gramado. E ponto final. Então eu acho que o Lino resumiu muito bem tudo que envolve essa questão do Maracanã. Se não for resolvido aí na base do diálogo, espero que o Vasco possa correr atrás dos seus direitos e na justiça, porque São Januário é do Vasco, o Maraca é nosso. Família vascaína, vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.